Olá, bom dia você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. E que a graça de Deus esteja sobre você e família. Oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado pelo Senhor falar conosco, obrigado pela bondade do Senhor. Precisamos de Ti, como toca esta canção. Então, ó Deus, mais uma vez fale conosco agora. Esta pessoa que assiste esse vídeo, precisamos do Senhor e confiamos no Senhor. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Temos um título da mensagem de hoje que é: O que darei ao meu Deus? O que darei ao meu Deus? Estamos falando, sobre ofertas, presentes que se dá a Deus. E estamos falando sobre os presentes espontâneos, as ofertas espontâneas. Já falamos do capítulo 1 de Levítico, já abrimos com o Salmo 119, depois falamos do capítulo 1, falamos do capítulo 2 e agora estamos no capítulo 3 de Levítico. E estamos falando algo que você, como cristão, precisa aprender, Se você ler Romanos, você vai, parece que Romanos 3, 2 e 3, você vai entender o relacionamento do judeu com Deus, do cristão com Deus, e o apóstolo Paulo fala exatamente como deve ser o relacionamento tanto de um quanto de outro para com o seu Deus e para com a sociedade. E interessante é que a gente vê muitas pessoas, muitos pastores, muitos teólogos falando coisas que não bate com a Bíblia. Eu vi um pedaço de uma postagem de um pastor que eu admiro muito, e ele postou uma fala de um outro pastor falando que Deus ama tanto o judeu quanto o iraniano, ou as pessoas do Irã, e que nós não podemos ter parte nisso aí, nós não podemos desejar o melhor para um do que para outro. Mas será mesmo que a Bíblia diz isso? Será mesmo que é igualável diante de Deus o iraniano e o judeu, o israelita? A semente de Abraão? Será mesmo que, se isso for verdade, o que ele está dizendo, será que não seria injusta a derrota, a destruição de Sodoma e Gomorra? Será por que Deus, então, guerrearia a favor do seu povo, destruindo outros inimigos? Seria pela falta de amor? Ou Deus estava tratando com aqueles que se tornaram inimigos dele por se tornar inimigos da semente de Abraão? É só um detalhe que eu estou te dizendo para você, então, amar a Bíblia, amar estudar a Bíblia, de ponto a ponto, sem perverter a palavra de Deus. Por isso tem muitos pastores dizendo coisas absurdas por aí. Mas será mesmo que eles estão certos? Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você posta. Você pode estar pecando contra Deus, fazendo uma postagem inadequada e levantando o povo a ser inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus, ou equiparando o povo de Deus como qualquer coisa. Deus os amou. Deus separou a semente de Abraão, Deus separou a semente de Jacó, Deus separou Israel. Isso está mais explicado do que nunca. Então não vamos ficar igualando as coisas, tentando politicamente ser meio termo, ser neutro num assunto que nós devemos ter lado sim. Eu estou do lado de Deus e do lado do povo de Deus. Eu sou parcial nisto aí. Eu não vou aplaudir o mundo e aplaudir a Deus, porque eu estarei desagradando a palavra de Deus, desagradando ao meu Deus. Mas vamos ao título da mensagem: O que darei ao meu Deus? Vamos ler então o versículo 1 e o versículo 16 do capítulo 3 de Levítico, que você vai entender exatamente o porquê desse título. No versículo 1 diz assim: se a oferta de alguma alma, eu quero trazer da Bíblia de Israel, no lugar de alguém é alguma alma, ou da alma de uma pessoa. Se a oferta da alma de uma pessoa for sacrifício, preste atenção nessa palavra, pacífico, ou sacrifício de paz,
E se o fizer de gado, né, do seu rebanho, seja macho ou fêmea. É a primeira vez que Deus, então, não escolhe só os machos. Deus diz macho ou fêmea. Não tem meio termo nisso, tá? Macho ou fêmea. Oferecê-la sem defeito diante de mim. Então Deus agora não olha mais o sexo do animal que será oferecido, mas precisa ser um animal perfeito, sem defeito diante dele. Lemos então o versículo 16, que está assim: o sacerdote queimará isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada de cheiro suave. O sacerdote queimará isso no altar. É o alimento da oferta queimada de cheiro suave. Agora preste atenção, toda a gordura será do Senhor. Glória a Deus por esse último termo aí, porque se você estudar a Bíblia em detalhes, você vai aprender até porque diz aí, toda a gordura será do Senhor. E você precisa aprender a Bíblia para você separar gordura de sangue, o que é isso, o que é aquilo, o que é aceitável, o que é inaceitável diante do Senhor. O que darei ao meu Deus? É o título dessa mensagem. Bom, falamos dos outros sacrifícios, né, anteriores a esse, no capítulo 1 e 2, mas agora estamos diante de uma oferta, né, voluntária. Todas essas ofertas do capítulo 1, 2 e 3 são voluntárias. Nasce do coração da alma ou da pessoa, né, do interior da pessoa que quer ofertar a Deus, que quer dar um presente a Deus. Eu já disse que o presente, ele aplaca a ira, ele aplaca a raiva, ele muda corações, né? Ele faz inimigos se tornarem amigos através do presente, né? Faz esposa amar o esposo, esposo amar a esposa, filho amar pai, pai amar filho, através do presente. O presente é bom e até Deus se agradava do presente, né? Até Deus gostou do presente e Deus aceitava isso como uma oferta de paz, como um presente de paz. Como isso acontecia? A pessoa tinha duas razões para fazer isso. Primeira razão é quando ela sentia que ofendeu a Deus, que desagradou a Deus, que aquele amigo verdadeiro, aquele irmão camarada, aquele senhor, aquele protetor, aquele que os tirou da terra do Egito, que tirou do mundo, que curou das enfermidades, que deu pão para eles, que deu água para eles, que derrotou os seus inimigos, que deu fortuna para eles, agora está triste. Então essa alma disse, eu tenho que voltar a atrair a paz, porque eu estou em guerra com ele, eu o desagradei, e eu tenho que atrair a paz novamente. Então, essa era uma situação. A outra situação é quando a pessoa tinha paz com Deus, estava feliz com Deus, sabia que Deus estava feliz com ele, mas queria oferecer um presente em gratidão, né, agradecendo por essa tamanha paz que este Senhor Deus dava a ele, né, que Hashem dava a ele, né, o Senhor Jeová dava a ele. E o que acontece é que ele então oferecia o sacrifício. Não precisava ser gado, porque nem todo mundo tinha gado. Podia ser um carneiro, podia ser uma ovelha, podia ser um cordeiro, podia ser uma cabra ou um bode. Não importava o sexo. Engraçado que neste sacrifício não importava o sexo. O que importava era a perfeição. Tinha que ser perfeito. Tinha que ser agradável a Deus. Não podia ter mancha, marca, nada de anormal. Ser manco tinha que ser perfeito. Então, um outro ponto muito importante. Ele pegava então o animal, macho ou fêmea, perfeito. Levava ao sacerdote. Mas neste sacrifício também incluía três fatos, ou três fatores, que era levado ali o animal para o sacrifício,
O segundo fato era o sacerdote que iria sacrificá-lo, mas a Deus como um presente, mas neste sacrifício o adorador podia estar junto. Ele podia ver o que estava acontecendo, ele podia ver como estava sendo feito, ele podia ver todos os momentos daquele presente que ele dava a Deus e muito mais. Ele podia comer do presente que ele deu a Deus. E a Bíblia diz que o sacerdote então faria uma cerimônia. E nesta cerimônia, com o animal para ser sacrificado, o sacerdote para fazer o serviço e o adorador estavam juntos. E então, quando fosse feito dentro do requisito de Deus, colocado no altar e queimado, a Bíblia diz que este é o alimento, oferta de alimento queimada, e que isso subiria como cheiro agradável a Deus. Mas o ponto que lemos é que toda a gordura era queimada a Deus, porque a gordura pertence a Deus. Você precisa saber que se o sangue é vida, a gordura é saúde. O que estava dizendo isso? Depois do sacrifício, depois da presença do adorador, depois do sacerdote fazer exatamente como a Bíblia diz, a gordura é queimada e aquela oferta pacífica, aquela oferta que você trouxe para Deus para trazer paz, para ter paz com Deus e Ele ter paz com você, agora é aceito por Deus, e sendo queimada a gordura e Deus recebendo isso, haverá saúde no teu relacionamento com Deus. Você andará bem com Deus, e se é uma oferta de alimento queimado, você agora pode se alimentar, pode comer do sacrifício, pode se abastar do sacrifício, pode gozar com a tua família do sacrifício, você pode adorar a Deus com a oferta que você espontaneamente ofereceu a Deus. Que interessante esta oferta. Que interessante a forma que ela é conduzida e a razão principal. Eu não quero ter guerra com aquele que é o amor da minha vida, aquele que é o Senhor da minha vida, aquele que é o dono da minha vida. Por isso eu ofereço a Ele a minha oferta pacífica, porque eu quero manter a paz com Deus. A Bíblia diz que nós devemos seguir a paz. Quando você sente que Deus está triste com você, você errou, peça a Deus perdão, ofereça a Deus o teu sacrifício de louvor perfeitamente. Não vai para a casa de Deus de qualquer forma, não se apresente a Deus de qualquer forma. Olha os requisitos que requer-se a Bíblia quando você chegar a Deus. Chegue no nome de Jesus. Mas a Bíblia te leva a viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida vigiante. Você tem que vigiar, eu tenho que vigiar para não pecar contra Deus. Mas se porventura em toda a tua vigilância você errar, eu errar, a Bíblia diz que nós temos um advogado no céu e devemos correr para ele imediatamente usando o nome dele, que é Jesus. E então oferecermos a oferta, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito a Deus, como oferta de alimento queimado, pedindo a Deus que o fogo do Espírito Santo venha trabalhar em nós, que a chama seja acesa na nossa vida, que nós possamos desejar mais a paz com Deus do que nunca e não vivermos separados dele. Então ofereçamos a Deus o nosso melhor, sem defeito, sem hipocrisia, sem engano, nos apresentando a Deus como somos, queimando a nossa vida no altar, como um cheiro suave às narinas de Deus, purificando-nos com a água que é a palavra de Deus, cada dia lendo, buscando, querendo mais de Deus. Então o que irá acontecer? Deus irá nos abençoar.
Deus irá reatar aliança de paz conosco. E Deus nos abençoará, recebendo como um cheiro suave as suas narinas o melhor de nós, o mais perfeito que podemos oferecer a Ele, que é a nossa vida. Tudo que você tem e tudo que você é pertence a Deus. Tudo que eu tenho, que sou, pertence a Deus. E a Ele a honra e a glória, o poder, o domínio para todo sempre. Um relacionamento precisa ter presentes, precisa ter palavras de apoio, palavras de amizade, palavras de carinho. Claro que há repreensões, Deus nos repreende, mas Ele só nos repreende porque nos ama. Ele não quer nos lançar no fogo do inferno. Ele não quer que nós caiamos no esquecimento e vivamos a vida eterna separados dele. Por isso, Deus fala comigo e com você, e Deus está falando com você agora. Examine a tua vida. Examine como você está vivendo. Será que a maneira que você está vivendo agrada a Deus? Será que a maneira que eu estou vivendo agrada a Deus? Será que quando eu presto o meu culto a Deus, as madrugadas que eu passo de joelho aqui orando, será que isso tem agradado a Deus? A maneira que eu trato o meu próximo, a maneira que eu sou honesto com aqueles que me dão um trabalho? Será que tem agradado a Deus? Ou eu sou aquela pessoa que fico tentando me esconder no trabalho, desonrando o meu patrão, desonrando aquele que me deu a oportunidade de ganhar o meu pão, fornecendo a ele o meu tempo? Tem muita coisa errada por aí. Tem muita gente vivendo um falso cristianismo por não conhecer a palavra de Deus. Por não examinar a palavra de Deus. Tem tanta gente aí dizendo ser crente, mas são crentinhos que não buscam a Deus de verdade e que oferecem uma porcaria de culto a Deus, pensando que está, ou se enganando, dizendo que está oferecendo o melhor. Tem tanto crente que não estuda a Bíblia. Tem tanto crente que a vergonha não tocou na cara dele ainda para saber que sem ele examinar a Escritura, ele não terá a vida eterna, porque é através delas que ele conhecerá Jesus. Apóstolo Paulo, falando aos judeus, deu esse esclarecimento lá no capítulo 2 e 3 de Romanos. Apóstolo Paulo não os menosprezou. E eu falei aqui que crente de verdade, cristão de verdade, além de examinar os decretos, as leis, ele as obedece. Mas tem tanto pastor por aí pregando bobagem e dizendo que você está debaixo da graça e não da lei, e não explica o que eles estão dizendo. A lei aponta para Cristo, mas quem é cristão observa a lei. Quem é cristão vai lá e examina para viver uma vida nova diante de Cristo, sem nada te culpar, se tornando inculpável através de Cristo diante de Deus e do mundo. Por isso eu estou ensinando para você Levíticos, já ensinei Gênesis, Êxodo, já ensinei as cartas paulinas, e gosto de aprender ensinando, e enquanto eu vou ensinando, eu vou aprendendo. Que Deus te abençoe e te dê graça, que Deus faça com que você possa examinar a si mesmo e perguntar, será que o que estou dando para Deus é o meu melhor? Será que eu sou cristão de verdade? O que darei ao meu Deus? Ele quer ter um relacionamento com você amplo, lindo e maravilhoso. Mas Ele não quer que você jogue para Ele algo que não preste. Ele quer que você se curve diante dele e o adore. E você então vai poder comer daquele sacrifício, daquela oferta pacífica, tendo paz com Deus. Você vai poder viver se alimentando também dela, com as riquezas de Deus para você. Deus é rico em glória e Ele quer colocar a glória dele em você sempre. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe, você e família, no nome de Jesus. E procure a minha mensagem, a outra mensagem anterior, porque Deus se interessa por mim. É uma palavra muito boa para você também. Deus te abençoe no nome de Jesus. Um abraço meu e até amanhã, se Deus quiser.